Ok, agora começando a lista 3, a gente vai ter. Ele pede para a gente considerar um ferro de passar-roupa de 800 watts, cuja base ela tem chapa de 0,5 centímetros de espessura e de liga de alumínio 2024 T6. A chapa a chapa da base tem área de 0,3 metros quadrados, então inicialmente esse ferro ele vai estar em um equilíbrio térmico com o ar ambiente a 22 graus Celsius. Tomando o coeficiente de transferência de calor na superfície da chapa da base como sendo 12 watts por metro quadrado Kelvin e considerando 85% do calor gerado na resistência transferido para a chapa, determine o tempo necessário para que a temperatura da chapa atinja 140 graus Celsius. Então, e ela pergunta se é realístico presumir que a temperatura na placa seja uniforme o tempo todo. Esse aqui vai ser o nosso desenho. Então, a gente vai ter os dados extraídos da questão, tá? O ρ valendo 2.770, o CP valendo 875, o alfa valendo 7,3 vezes 10 a menos 3. A gente tem que a nossa área vai valer 0,03 metro quadrado. A temperatura do infinito vai ser esses 22 graus Celsius. O nosso H vai ser 12 watts por metro quadrado Kelvin. E a gente tem um L de 0,5 centímetros, que ele fala aqui. Ok. Então, iniciando aqui a questão, a gente tem, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a potência na chapa, porque ele fala que vai ser 85%, então a eficiência, a gente pode usar a partir da fórmula que a nossa potência na chapa, ela vai ser a nossa eficiência vezes o P, e a nossa eficiência, como foi passado, é de 85%. Então, a gente usa esses valores aqui, e a gente chega que essa potência na chapa, ela é a potência de entrada, né, de energia na chapa, ela vai ser de 680 watts. Então, para começar a questão, a gente precisa calcular a perda de calor por convecção na chapa. Então, a fórmula que a gente vai usar vai ser, essa perda ela vai ser H vezes A, que vai ser o nosso coeficiente de transferência de calor vezes a área, dividido pela temperatura média da placa e menos a temperatura que está do lado de fora, né? Para a gente calcular então, dos valores que a gente vai substituir aqui, a gente já tem nosso H, a gente já tem nosso A, a gente já tem nosso T infinito. A nossa temperatura média, ela vai ser, basicamente, uma média simples entre 140 mais 22, dividido por 2. Por que 140? 140 é a temperatura da chapa, que ele quer que a chapa atinja, e 22 graus Celsius é a temperatura do ar. Então, substituindo esses valores, a gente encontra que essa perda vai ser de 21,24 watts, e então, a gente vai substituir no final a perda de calor disponível. A quantidade de calor disponível vai ser o nosso Q, que é a quantidade de calor disponível, vai ser a potência da chapa, que a gente vai ter, menos a perda, que é o que a gente encontra aqui nessa equação. E o resultado vai ser 658,76 watts. Ok. Agora, a gente precisa achar a massa da placa, para fazer a outra parte da questão. E a massa, ela nada mais é do que densidade vezes volume. Então, a gente tem que o nosso volume vai ser a área vezes nossa largura. E com isso, com os dados fornecidos, a gente encontra que a nossa massa é de 0,4155 kg. Tá? É uma partezinha relativamente mais simples. Porque, perdão, ele não vai ser o comprimento, vai ser a nossa espessura. Então, substitui aqui a área 0,03, o ρ que ele forneceu e a espessura que ele forneceu também, de 0,05 metros. Com isso, a gente pode encontrar o tempo que vai ser necessário, né? Que é o que ele pede aqui, que vai ser o tempo necessário para que a temperatura da chapa atinja 140 graus Celsius. A gente vai ter, então, a partir dessa fórmula aqui, Q vezes ΔT, MCP ΔT da placa, e a gente pode fazer esse balanço de energia, né? Ok, então substituindo os valores, a gente já tem isso tudo, a gente já tem M, a gente já tem CP, a gente tem o ΔT da placa, e a gente tem o nosso Q, a gente substitui tudo aqui, e a gente encontra que esse tempo necessário para que a chapa atinja 140 graus vai ser de 65,12 segundos. Agora, para ver se é realístico, que é a terceira parte, presumir que a temperatura da placa seja uniforme o tempo todo, a gente precisa calcular o número de Biot. Então, com isso, a gente já tem nosso HL, o LC vai ser nosso comprimento característico, a gente vai assumir que ele vai ser igual à espessura, tá, que foi fornecido.
o K vai ser a condutividade térmica do ferro. Então a gente pode substituir esse K, então a gente tem que K ele pode ser igual a alfa rho Cp. Então essa fórmula que é o que vai ser substituído aqui. E com todos esses valores a gente encontra que o nosso número de Biot ele é menor do que 0,1. Com o nosso número de Biot sendo menor que 0,1, a gente pode afirmar que é realista usar essa temperatura uniforme da chapa e o valor do tempo ele também pode ser analisado desse jeito. Então essa foi a questão da lista 3. Ok, então indo para a próxima questão, a gente tem um tarugo de madeira cilíndrico com K valendo 0,17, alfa valendo 1,28 vezes 10 a menos 7. Ele tem 10 cm de diâmetro e está inicialmente numa temperatura uniforme de 25 graus Celsius. Ele vai ser exposto, a gases quentes, 600 graus, em uma lareira, e o coeficiente de transferência de calor na superfície, nosso H, ele vai valer 13,6 watts por metro quadrado Kelvin. Então, considerando isso tudo, e que a temperatura de ignição da madeira é 420 graus, é para a gente determinar quanto tempo demora antes que esse tarugo inflame. Então, para começar a questão aqui, eu anotei os dados que ela forneceu para a gente, então o K, o alfa, o raio, que vai ser 5 centímetros, né, que o diâmetro é 10, o H valendo 13,6, a temperatura, o T0 valendo 420 graus Celsius, que é a temperatura de ignição da madeira, o T infinito valendo 600 graus Celsius, que é a temperatura que ela está exposta, então a madeira está exposta a essa temperatura aqui, e o TI, a temperatura inicial valendo 25 graus, que é uma temperatura inicialmente uniforme. Então, para começar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular o número de Biot. Então a fórmula vai ser, o Biot ele vai ser HR0 sobre K, então a gente tem 13,6 vezes 0,05, dividido por 0,17, tá? São os valores que todos fornecidos na questão. E a gente tem que esse número vai ser 4, então ele é maior do que 0,1. Então quando o Biot é maior do que 0,1, a gente não pode aplicar sistemas aglomerados. Então a análise de sistema aglomerado não é aplicável. Então, para resolver isso, a gente pode usar a solução do termo único. Então, a partir desse número de Biot encontrado, a gente pode vir aqui na tabela 4.2. E como o número foi 4, a gente encontrou esse número valendo 4. E a gente tem que a nossa árvore ela vai ser cilíndrica, esse tarugo ele vai ser cilíndrico. A gente já tem os valores aqui de 1,9081 para o lambda 1 e para o A1 1,4698. Acaba que a gente nem precisa interpolar nesse caso. E a gente já pode, já direto aqui para pegar na questão, a gente já pode seguir e a partir do nosso lambda 1, a gente vai interpolar o nosso J0 aqui, que ele vai ser, e a gente vai encontrar um J valendo 0,2771. Então, a partir da tabela, a gente tem aqui entre 1.9 e 2, a gente vai fazer a interpolação desses termos aqui na calculadora mesmo, então tem um jeito fácil de fazer pela calculadora, mas se não a gente pode usar a fórmula conhecida, que seria 0,288, que é esse primeiro valor aqui, do 1,9, mais 1,9081, menos 1,9, dividido por 2 menos 1,9, isso tudo multiplicado por 0, que a gente tem o valor aqui é o 2, né? 1,9 e o 2, os valores que a gente está interpolando entre, multiplicado por 0,2239, perdão que a letra ficou um pouquinho feia, vezes 0,2818. Tem um jeito mais fácil de interpolar usando a calculadora, aqui a gente só clicaria no Shift, no Mode, né? Então a gente pode usar aqui a calculadora Casio, por exemplo. Mas, enfim, com isso a gente encontra um valor de J0, valendo 0,271. Então é um valor que a gente encontra interpolando. A partir disso, a gente pode usar então a solução para condução transiente unidimensional com o raio cilíndrico R, o R0. Então a gente vai jogar nessa fórmula aqui, que o T de R0, que então a temperatura na condição transiente unidimensional, menos a temperatura infinito, TI dividido por menos T infinito, isso vai ser igual a A1 vezes o número de Euler elevado a menos 1, deixa eu dar um zoom aqui,
menos lambda 1 ao quadrado, vezes número tal, vezes tal, vezes J0 com o lambda 1 R dividido por R0. Nesse caso, a gente vai ter que o R ele vai ser igual ao R0. Então a gente pode simplificar esse valor aqui. Como ele quer que a gente encontre o tempo, a gente vai encontrar o tempo por meio do número de Fourier. Então ele vai ser o número que a gente vai usar para isolar aqui. Então, substituindo os valores, vai ficar 420 menos 600, 25 menos 600. A gente vai substituir tudo aqui. Vai aplicar um logaritmo natural dos dois lados. Tá? Então a gente vai chegar nesse valor. 0,313 do lado esquerdo, 0,407 é elevado a menos 3,6408, número de Fourier. Então a gente vai aplicar um ln aqui dos dois lados. A gente aplicando o ln dos dois lados, a gente perde o e, e a gente pode multiplicar esses dois valores e isolar o nosso número de Fourier, nosso tal. Então, com isso, a gente vai encontrar o número de Fourier valendo 0,07228, e a partir dele a gente vai encontrar nosso tempo. Então é só a gente substituir o valor. Então a gente vai encontrar aqui que o tempo, a gente vai isolar o tempo da equação, que é alfa vezes o tempo dividido pelo raio ao quadrado. A gente vai encontrar que o nosso tempo ele vai ser o número de Fourier vezes o raio ao quadrado dividido por alfa. Substituindo todos esses valores, a gente chega na resposta final de que o tempo necessário para que o tarugo ele entre em combustão, vai ser de 1411 segundos, que é aproximadamente 23,52 minutos. Então é isso, essa foi a questão. Dando continuidade agora para a última questão da lista, a gente tem um eixo cilíndrico longo de aço inoxidável, com esses valores aqui, para a gente usar, de 35 cm de diâmetro, que deixa uma estufa a uma temperatura uniforme de 500 graus Celsius. O eixo é, então, resfriado lentamente em uma câmara de 150 graus, com coeficiente médio de transferência de calor por convecção H sendo 60. Ele pede para a gente determinar a temperatura no centro do eixo 20 minutos após o início do processo de resfriamento e, além disso, determinar a transferência de calor por unidade de comprimento durante esse período. Então, pela primeira coisa que a gente faz é anotar os dados que ele forneceu para a gente. Então, K 14,9, Rho 7.900, CP 477, o diâmetro 35 centímetros, que é igual a 0,35 metros, ou 175 metros o raio, o H sendo 60, o T 20 minutos, que no caso são 1.200 segundos, a temperatura do ambiente 150 graus e a temperatura inicial de 500 graus. Então, podemos começar aqui. Primeiro, a gente vai calcular o número de Biot para ver se a análise do sistema aglomerado ele é aplicável ou não. Então, a fórmula é HR0 sobre K. Substituindo os valores que a gente já tem, a gente vai encontrar que isso vale 0,7047. Então, a gente vê que quando a gente tem um número de Biot maior do que 0,1, a análise do sistema aglomerado ela não vai ser aplicável. Então, agora a gente vai calcular o nosso número de Fourier para ver se a gente pode usar a solução aproximada de um termo. O número de Fourier, a nossa fórmula vai ser o nosso tal, ele é alfa vezes o tempo dividido pelo raio ao quadrado. A gente tem todos esses valores, então a gente substitui aqui e a gente encontra que isso é igual a 0,155. Ele é aproximadamente 2, então a gente é um valor muito próximo, de 0,2, perdão. E a gente vai ver, então, portanto, que a solução aproximada de um termo, ou os gráficos de temperatura transitória, eles vão ser aplicáveis com um erro de mais de 2%. Tendo isso, agora a gente pode partir para a resolução da questão, que por meio da tabela 4.2, que é essa tabela aqui que a gente vai ter, a gente tem que o nosso número de Biot ele foi 0,7047, correto? 0,7047, ok. Então, é um valor que a gente vai precisar interpolar aqui da tabela. E é um cilindro, tá? Então a gente vai usar como aproximação de um cilindro e fazer a interpolação dos valores 1,0873 e 1,1490 para o nosso lambda 1 e para o nosso A1 1,1539 e 1,1724. Então, como eu já falei na última questão, a gente pode fazer tudo por interpolação na calculadora. Basta a gente vir aqui no modo, trocar ele aqui para o reg, e a gente vai vir e fazer toda a nossa interpolação pela calculadora, ou a gente pode usar a fórmula fornecida. Que no caso ficaria muito longa aqui, essa fórmula aqui a gente usaria para interpolar, então para o 7047 a gente usaria o primeiro valor, que é o do 0,7, esse aqui é o valor do 0,8, esse aqui é o valor do 0,7,
Então, são os valores que a gente usa para interpolar aqui. E chegar no valor de lambda 1 sendo 1,0902 e de A1 sendo 1,1548. Tendo esses valores em mãos, a gente pode jogar na fórmula para calcular a temperatura de superfície do cilindro. Então, a equação que a gente vai usar vai ser T de xt menos T infinito dividido por TI menos T infinito. Isso vai ser igual a A1 elevado a E menos lambda ao quadrado, tal. Então, todos esses valores aqui a gente vai ter. A gente quer descobrir a temperatura da superfície. Então, vai ser esse T de xt aqui, após os 20 minutos. E substituindo todos os valores, então, usando aqui o T infinito 150, o TI 500, são os valores que a gente puxa daqui. A gente calculou o nosso lambda 1, a gente achou da tabela, a gente calculou o nosso tal, valendo 0,155. Com isso, a gente pode fazer toda a simplificação matemática e a gente encontra que, após 20 minutos, a temperatura no centro do eixo vai estar de 486,25 graus. É um processo de resfriamento. Agora, indo para a segunda parte da questão, ele pede para a gente determinar o calor máximo que pode ser transferido do cilindro por metro do seu comprimento. Então, primeiro a gente calcula a massa, que a massa nada mais é do que densidade vezes volume, porque a densidade ela é a massa sobre o volume, então a gente só isola aqui, a gente chega nesse valor. E como ele quer por unidade de comprimento, a gente vai dividir tudo por L. Dividindo tudo por L, a gente encontra aqui a nossa massa dividida por L, que é o que temos aqui. Deixa eu até dar um zoom melhor. Acho que foi pior de ver. Aqui. Então a gente vai dividir por L, quando a gente divide por L, a gente corta esse L de cá. Ok? E a gente vai encontrar que a nossa massa ela vai ser 760,059 kg por metro. Então já temos um primeiro passo. Agora, para calcular o calor máximo que vai ser transferido pelo cilindro, a gente pode usar a fórmula que vai ser MCP, TI, temperatura inicial menos a temperatura do ambiente. A gente substitui nesses valores em que a gente vai ter tudo. Então aqui vai ser o 760, o CP a gente vai usar 477, o TI a gente vai usar 500 e o T infinito a gente vai usar 150. Substituindo isso tudo, a gente encontra esse valor gigantesco aqui, 126.893 kJ por metro. E com isso, a gente tem o calor máximo transferido pelo cilindro. Opa. Já tem esse calor máximo transferido pelo cilindro. Agora a gente volta ali na tabela 4.3, a gente vai vir aqui, tabela 4.3, essa aqui, e vai interpolar entre os valores 1 e 1,1 para achar porque o nosso número de nosso lambda 1, ele vai valer 1,092, né? 1,0902, é esse aqui, inclusive errei aqui, 0,902, e esse valor, ele está entre 1 e 1,1, a gente interpola a partir da tabela 4.3 e a gente encontra que é 0,4679 nosso valor de J1. Com isso, a gente pode simplesmente jogar na fórmula, que é a transferência de calor real, que vai ser Q dividido pelo Q máximo, 1 menos 2Q0, J1 do lambda 1 dividido por lambda 1. Isso, basicamente, a gente expandindo aqui o termo, a gente vai passar o Qmax para cá, e a gente vai abrir esse Q0 do cilindro como a temperatura inicial menos a temperatura, o T0 menos T infinito, T1 menos T infinito, a gente abre ele desse jeito, e substituindo todos os valores, a gente encontra que a nossa transferência de calor por unidade de comprimento de eixo vai ser de 22.254,313 kJ por metro. Então essa foi a última questão.